Bom dia a todos, muito obrigado por participarem aqui do nosso call de resultados do segundo trimestre de 2025. Aqui comigo estão também o Salazar, o nosso CFO, e a Vitória, nossa diretora de RI. A agenda para hoje, eu começo trazendo os destaques do primeiro trimestre, depois eu apresento os contornos do nosso novo plano estratégico para a companhia. Em seguida, eu passo a bola para o Salazar, que vai detalhar os resultados financeiros do segundo trimestre, e finalmente a gente abre para a sessão de perguntas e respostas. Muito bem. O resultado do segundo trimestre veio, na verdade, bastante em linha com o que a gente já estava esperando. A Centauro novamente apresentou um crescimento consistente nos dois canais. Isso fez com que a gente fechasse o segundo trimestre com o maior faturamento da história para o período, e o destaque aqui para a margem bruta, que mais uma vez voltou a apresentar um crescimento versus o período anterior. A Fisia voltou a apresentar um crescimento em todos os canais, e o destaque aqui é o canal de atacado, que cresceu aproximadamente 4%. A gente já vinha sinalizando que a gente esperava a recuperação do canal mais no segundo semestre desse ano, e o resultado desse trimestre nos dá bastante confiança que as iniciativas que a gente vem lançando mão estão funcionando, e nos dá certeza que a gente está na direção certa. A gente, depois de ter apresentado uma expansão de 40% no lucro líquido no primeiro trimestre, a gente volta a apresentar uma expansão, dessa vez de 19%, apesar da pressão no EBITDA que foi causado pelo dólar e pelo início do início da execução do planejamento estratégico. A gente segue com um nível de alavancagem bastante saudável, muito impulsionado pela redução em 33% da dívida líquida. E para melhorar ainda mais o custo da nossa dívida e o resultado financeiro, consequentemente, mês passado a gente emitiu uma nova debênture com um custo bastante atrativo, de CDI mais 0,85. E esse trimestre marcou também o início da implantação do novo planejamento estratégico do grupo. Eu acho que vocês acompanharam, todos vocês acompanharam o plano de desalavancagem que a companhia executou ao longo de 2023 e 2024. Ele foi um plano bastante bem-sucedido e permitiu que a gente fechasse o ano passado com uma alavancagem bastante confortável de 0,38. E aí, com a casa em ordem, com uma posição de caixa bastante confortável, a gente entendeu que chegou o momento da companhia entrar de novo num ciclo de crescimento. E ao longo do primeiro trimestre, a gente desenhou um plano estratégico que está focado em destravar o crescimento das nossas duas principais unidades de negócio, Centauro e Fisia. Em Centauro, o plano estratégico, os investimentos vão ser destinados fundamentalmente para melhorar a experiência de compra dos nossos consumidores, tanto na loja física quanto no canal digital, tá? Na loja física, a gente pretende evoluir o nosso atendimento para se tornar um atendimento cada vez mais técnico e personalizado. A gente quer oferecer um sortimento mais amplo e assertivo. A gente vai evoluir a forma como a gente apresenta os nossos produtos e marcas nas nossas lojas. E a gente vai investir também bastante em benfeitorias e refits, principalmente nas lojas mais antigas, nas lojas de gerações mais antigas. E no digital, depois de uma migração do nosso stack tecnológico no final do ano passado, a gente vai seguir evoluindo essa plataforma tecnológica. Existe um roadmap aqui robusto de novas funcionalidades. A gente vai aprofundar ainda mais a nossa estratégia de multicanalidade. No ano passado, a gente lançou uma funcionalidade bastante importante, que é a Troca Tudo, que passou a permitir com que todo e qualquer produto 1P ou 3P comprado no nosso site pudesse ser devolvido e trocado em loja. E a visão aqui é justamente essa, que todo e qualquer produto que a gente oferece no nosso site possa ser retirado, trocado e devolvido nas nossas lojas.
E, finalmente, a gente pretende também evoluir bastante a forma como a gente apresenta os nossos produtos no canal digital. E a verdade é que a gente já teve uns avanços bem importantes em alguma dessas frentes. Para garantir que a gente ofereça um sortimento mais amplo, mais assertivo e que a gente o faça com uma distribuição mais eficiente, a gente reforçou bastante a estrutura comercial da Centauro. Essa área, até ano passado, ela estava organizada debaixo de uma única diretoria e a área agora passa a contar com diretores dedicados às nossas categorias-chave, como calçado, vestuário, futebol e as outras categorias complementares, como artes marciais, basquete. E a gente traz também um diretor focado agora na nossa área de marcas próprias e licenças. Para evoluir o nosso atendimento, a gente reforçou também o nosso quadro de lojas. Então, em média, a gente contratou 4 novos colaboradores por loja. E para suportar essa expansão, para suportar o recrutamento e a seleção e a capacitação técnica desse quadro, a gente criou uma estrutura de RH regional, que agora também atua sob uma nova liderança, uma nova diretora de recursos humanos. E para dar vazão à quantidade de benfeitorias e refits, a gente reforçou também a nossa área de engenharia e arquitetura. A gente trouxe um diretor bastante sênior do mercado e a gente aumentou a quantidade de colaboradores nessa área. E para apresentar esse novo plano estratégico e engajar a nossa liderança, a gente realizou no mês passado a maior convenção de vendas da história da Centauro. A gente reuniu cerca de 600 colaboradores, incluindo os 227 gerentes das lojas que estão distribuídos ao redor de todo o país. Em Fisia, que agora também está sob nova liderança, a gente desenhou um plano estratégico que está, na verdade, bastante alinhado com a estratégia global da Nike que ela vem comunicando desde o início desse ano. Os pilares principais são a retomada do canal de atacado, aumentar nossa presença no futebol, implementar a nova estratégia de corrida, manter a liderança em lifestyle, agora com uma demanda ajustada das silhuetas clássicas que a gente apelida de Big Three, e a gente segue com um foco aqui em aumentar a eficiência dos nossos estoques e ampliar a presença das nossas lojas NDIS, que são as lojas a preço cheio, em que a gente apresenta as novas coleções da marca. Esse plano de retomada do atacado, a gente começou, na verdade, no ano passado. A gente lançou mão de várias iniciativas aqui para melhorar o nível de serviço do canal, a forma como a gente atende os nossos clientes, tá? Então, a gente já no ano passado, a gente reforçou o nosso time comercial, a gente evoluiu bastante o portal, que é a plataforma em que os nossos clientes colocam os pedidos. A gente retomou os eventos em que a gente apresenta a estratégia da marca e as coleções. A gente fez alguns ajustes importantes na segmentação dos produtos para deixá-la mais alinhada com as necessidades dos nossos clientes. E talvez a iniciativa mais importante, a gente reduziu bastante as remarcações que a gente vinha aplicando nos nossos canais próprios. E a ideia para 2025 é aprofundar ainda mais esse plano. Então, a gente reforçou o time de merchandising para conseguir desenhar as coleções ainda mais alinhadas com as necessidades do cliente. A gente ampliou ainda mais o time comercial e a gente trouxe agora um gerente focado para atender os nossos clientes de futebol, muito alinhado à estratégia de futebol, que eu vou falar no próximo slide. A gente dedicou uma equipe de tecnologia para acelerar a evolução do portal e a gente está trabalhando para apresentar um showroom exclusivo ao final desse ano para apresentar as coleções para os nossos clientes. E a Nike, no início desse ano, fez um reset da estratégia de corrida. Então, a partir de agora, ela organiza o seu portfólio, todos os produtos, sob 3 franquias, que têm atributos bastante bem definidos, dependendo da ocasião de uso.
Então, a gente tem o Pegasus, que é para amortecimento responsivo para o dia a dia. A gente tem o Structure, amortecimento com suporte e estabilidade. E a gente tem o Vomero, para máximo amortecimento para o conforto em longas distâncias. E a gente está bastante animado com o sucesso dessa nova estratégia por conta do lançamento do novo modelo do Vomero, que apresentou um crescimento de 46% versus o período anterior. Para aumentar a nossa presença no futebol, a gente também reforçou a nossa área de sports marketing, que é responsável por prospectar novos clubes, novos atletas e para manter o relacionamento com esses clubes também. Então, a gente renovou recentemente o nosso contrato de patrocínio com o Corinthians por mais 10 anos e a gente está muito confiante que a gente vai, no ano que vem, firmar novos contratos de parceria com clubes relevantes da Série A. A gente apresentou os novos uniformes da seleção feminina e, para 2026, a Nike segue como patrocinador oficial da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Agora eu passo a bola para o Salazar para ele apresentar os detalhes do resultado financeiro do segundo trimestre. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Vitória. A gente vai passar aqui na, os principais pontos aqui do resultado financeiro desse trimestre, né? Vou talvez ser um pouco repetitivo aqui com o que o Gustavo falou em algumas coisas, porque no fundo, tudo que está acontecendo já é fruto do planejamento que tem sido colocado em prática desde praticamente do segundo tri desse ano. Então, na Centauro, a gente tem um destaque em loja física, né, um crescimento bastante sólido, né, de 9,4%. E o mais importante que a gente acha que mostra que a gente está no caminho certo é um crescimento de 8% em unidades vendidas, né? Isso fez parte do nosso diagnóstico lá no passado. E a gente começa a ver as ações que foram tomadas, como o Gustavo falou, de uma liderança mais sênior, maior cuidado com a venda, com atendimento ao cliente, etc. A gente começa a ter esse resultado. Outro ponto importante também é, o e-commerce, né, que também o Gustavo mencionou, foco que foi dado na experiência do cliente, né, ah, com equipes de TIs olhando para a nossa plataforma, o pessoal também que entrou ajudando a ter uma melhor alocação. Tudo isso ajudou também bastante, um resultado bastante expressivo, né, de 22,3% no crescimento do nosso 1P. E também uma parte do reflexo dessa evolução tecnológica nas plataformas é que a gente está com quase 60% de vendas via o nosso aplicativo, né? Então, isso também está mostrando aí uma evolução bastante grande na qualidade da prestação do serviço, na melhora da conversão, na melhoria da conversão, gerando esse resultado positivo no digital. E também importante, a gente está expandindo margem nos dois canais, né? Então a gente tem conseguido, com tudo que tem sido feito, gerar esse crescimento e gerar uma expansão de margem. Passando para a Fisi agora, acho que o principal ponto aqui é um crescimento, né? A gente vem de uma base de comparação, principalmente no caso dos canais físicos, dos canais diretos, um momento que a gente vem retomando o preço, que a gente vem reduzindo descontos. Então, a gente ainda assim consegue crescer nesses dois canais, 5,1% no canal digital, 8,2% nas lojas físicas, apesar de todo o processo de retomada de preço, de retomada de descontos que a gente fez. O lado positivo dessa retirada de descontos, na verdade, não retomada, retirada de descontos, é que você permite
uma compra mais tranquila e mais segura por parte dos nossos clientes do atacado. E como a gente vinha falando, até veio um pouquinho antes do que a gente imaginava, uma retomada desse canal de atacado em função, desse maior equilíbrio de preços entre os diferentes canais. Então, acho que esse daí é um ponto, bastante, importante. Além disso, todas as ações que o Gustavo mencionou de melhorar o relacionamento com o cliente. Não vou repeti-las aqui, porém, tudo isso, junto com um preço mais ajustado, faz com que a expectativa para o canal atacado seja alvissareira, né, para o futuro. Obviamente, na Fisia, a gente tem um impacto do câmbio. É, Nesse momento, principalmente no canal atacado. Porém, a gente conseguiu, de uma certa maneira, compensar o efeito no EBITDA, melhorando a margem líquida da companhia em função primeiro, você tem mais incentivo fiscal de loja física, e segundo, esse incentivo fiscal, ele não paga imposto de renda, reduzindo então a alíquota efetiva da companhia e compensando no lucro líquido esse impacto do câmbio nas despesas e na margem bruta da companhia. Então, eu acho que também, sob o ponto de vista de execução do plano de mitigar os impactos do câmbio no curto prazo com incentivo fiscal, eles estão caminhando adequadamente. Sempre lembrando que para o terceiro e para o quarto trimestre, a gente já fez a migração agora do atacado para a gente distribuir por extrema, e esse incentivo fiscal começa a entrar a partir de agosto no nosso resultado também. Então, eu acho que a gente está caminhando para aquele cenário que a gente vem falando, de mitigar praticamente, quase que totalmente, os impactos do câmbio na margem bruta e em despesas, com o maior número de incentivos fiscais e com o fato de que o incentivo fiscal tem uma alíquota efetiva menor. Então, eu acho que isso daí foi um ponto positivo na Fisia também, além do resultado do atacado, que até veio um pouco antes do que a gente não imaginava. A gente estava imaginando essa recuperação mais para o terceiro e para o quarto trimestre. Passando aqui para o SG&A, para a receita, desculpa, a gente vê a companhia crescendo 6% no trimestre. A gente vê as duas unidades de negócio crescendo. A gente vê a Centauro, como mencionado anteriormente, aumentando o número de itens vendidos, nesse momento, principalmente em calçado e vestuário, e obviamente o inverno, ainda que menos impactante do que em outros varejos, para a gente teve um impacto positivo também. E a gente consolida a retomada do atacado, né? A gente consolida a nossa expectativa de retomada do atacado com um resultado de crescimento já nesse segundo trimestre. O lucro bruto, a gente, além de conseguir, no resultado da companhia, compensar o impacto do câmbio com os incentivos fiscais, conforme eu expliquei anteriormente, a gente também tem um efeito positivo da margem bruta de Centauro ajudar também a compensar a queda na margem bruta de Fisia por causa do câmbio. A margem bruta de Centauro, ela cresceu ano contra ano, então isso também ajuda a diminuir esse efeito no consolidado da companhia, esse efeito da margem bruta pior em Fisia. Então, também eu acho que o caminho que a gente está traçando me parece que está alinhado com o que a gente havia planejado, e parece que a gente está no caminho correto também. No, Desculpa, gente. No SG&A, a gente de fato tem um impacto nesse momento é, dos investimentos que a gente está fazendo para melhorar a experiência do cliente em Centauro, para melhorar a experiência do cliente, maior número de vendedores em Centauro, maior número de pessoas
em produtos para fazer uma melhor alocação, etc. Mas a gente, de uma certa maneira, consegue compensar esse acréscimo desses investimentos também tendo uma atuação mais efetiva no SG&A corporativo. Então, a gente faz com que esse acréscimo seja de 0,9 pontos percentuais, e a gente está tentando, de todas as maneiras, entre aspas, né, usando aqui uma expressão, subsidiar esses investimentos com uma maior eficiência na despesa corporativa, para tentar reduzir o máximo possível esse impacto temporário, porque a gente imagina que quando mais para frente, principalmente a partir do quarto trimestre, principalmente a partir do ano que vem, quando a gente tiver mais consolidado todas as iniciativas que a gente tem, a gente vai começar a ter os benefícios na receita dessas iniciativas, de maneira que a gente vai conseguir uma alavancagem operacional. Mas enquanto a gente está na fase da implementação da estratégia, a gente tem tentado compensar esse acréscimo de despesa de investimento nessas iniciativas com uma maior eficiência também na parte das despesas corporativas. Passando aqui o próximo slide. No fundo, tudo isso que a gente fala, que eu falei aqui, que o Gustavo explicou também, a gente tem um resultado positivo no lucro líquido, né? A gente tem um impacto, é fato, principalmente em função do câmbio no EBITDA, e esse impacto ele é compensado ele é compensado pelo incentivo fiscal maior que a gente está gerando, e ele também é compensado, como já expliquei anteriormente também, pela alíquota efetiva menor, né? Então, isso aí faz com que, apesar de um EBITDA menor, a gente, olhando a margem líquida da companhia, ela melhorou 0,5 pontos percentuais e o lucro cresceu 19%. Então, temporariamente, também, porque pensando mais longo prazo, é claro que a gente vai ter a possibilidade de, aos poucos, ir ajustando os preços de coleções e deixando o resultado do incentivo fiscal para a companhia, vamos dizer assim. Mas no curto prazo, a gente tem conseguido administrar bem esse trade-off entre margem bruta, EBITDA e margem líquida, né? Eu perco um pouco na margem bruta, eu perco um pouco no EBITDA, porém eu tento compensar, e nesse caso específico, nesse trimestre, a gente conseguiu até ter um crescimento em relação ao ano passado, com as iniciativas todas que a gente tem feito, né? Então, também, de novo, acho que até o momento a gente vem executando a contento o plano estratégico operacional e também o plano financeiro para mitigar alguns impactos, principalmente de câmbio, que a gente teve. Passando para o próximo slide, por favor. O fluxo de caixa, eu acredito que aqui basicamente são notícias positivas. Eu acho que o fato da gente ter tido um fluxo de caixa operacional num segundo trimestre, no momento em que você está planejando compras mais agressivas em função de tudo que está sendo feito principalmente em Centauro, para fazer o crescimento, o número de unidades crescer, unidades vendidas crescer, e a gente ter tido um fluxo de caixa nesse momento de sazonalidade, se preparando para o segundo semestre, e um segundo semestre onde a gente pretende ver, principalmente no quarto trimestre, algumas iniciativas mais consolidadas. Eu acho que a gente ter tido um fluxo de caixa operacional negativo de 54 milhões de reais é um reflexo também do trabalho forte de capital de giro que a gente tem administrado. Parte de dívida, o Gustavo comentou, né? A gente pagou 504 milhões de dívida. Essas dívidas aqui, que todas foram pagas, foram refinanciadas totalmente agora em julho, né? Conforme a gente já divulgou. E
a parte de dividendos também, a gente, com tudo isso que a gente está fazendo, a gente conseguiu pagar, né, mais dividendos versus o ano anterior. E fazendo tudo isso e mantendo uma, uma dívida líquida. é, Agora entrou. Mantendo um endividamento absolutamente controlado, né? A gente sai de 1,06 vezes no segundo TRI de 24 para 0,68 vezes. A mudança de trimestre contra trimestre foi praticamente nada, né? Saiu de 0,61 para 0,68 vezes. Então, a gente tem conseguido fazer isso, todos esses planos, investimentos, com a manutenção de um endividamento absolutamente controlado, uma estrutura de capital absolutamente controlada. E muito disso vem do trabalho que a gente continua fazendo no capital de giro, né, no ciclo financeiro. A gente, obviamente, nesse momento, está investindo mais também em produto, principalmente em Centauro. Nesse momento que a gente investe mais em produto, o estoque aumenta, porém o contas a pagar aumenta também para compensar. E no momento que esse contas a pagar tiver que ser pago, a gente imagina que está tudo mais ou menos casado, sempre lá para o quarto trimestre, primeiro semestre do ano que vem, a gente imagina que a gente vai ter sido financiado a partir de uma venda maior do que aquela que a gente vinha tendo, de maneira que a nossa situação de caixa vai continuar absolutamente tranquila. Acho que é isso, né, sob o ponto de vista de resultado. Eu vou passar agora para o Q&A. O Gustavo e eu vamos estar aqui à disposição para responder as perguntas. E, e acho que é isso. Obrigado aí pela audiência. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em abaixar a mão. A primeira pergunta vem de Rodrigo Gastim, do Itaú BBA. Bom dia pessoal, bom dia Gustavo, bom dia Salazar. Duas dúvidas aqui do meu lado. A primeira delas, em relação à top line, né? O top line até chamou atenção nos números de ontem, acabou vindo até um pouquinho melhor do que a gente tinha aqui. Mas mais importante do que isso, tentar entender um pouco para frente. Nesse terceiro tri, a Fisia tem uma base de comparação de same-store, acho que negativa, a Centauro também próximo de 1%. Então, ou seja, mesmo com um cenário macro, né, eventualmente mais difícil, né, a gente tem visto isso no papo de algumas empresas, né, de outros setores que acabaram reportando, é, dá para esperar já uma aceleração relevante de top line olhando para frente, por conta dessa questão, né, não só da base, mas de tudo que vocês têm feito, do ponto de vista micro? Essa é a primeira dúvida, tá? Essa dinâmica de top line é agora para frente. E a segunda, enfim, como vocês também já vinham comentando, teve um impacto negativo na margem bruta por conta do FX, e um ponto no G&A por investimento, né? Mais gente em loja, então isso de fato, vocês já vinham falando e está acontecendo. Então, assim, no final, a gente viu um EBT ajustado caindo ano contra ano, né, por conta desses investimentos, principalmente, na minha percepção. E a dúvida é como é que a gente deve ver a retomada, né, desse EBT daqui para frente. Ou seja, quando vocês olham o plano de investimento que vocês têm, né, pessoal para contratar, expectativa de resultado em loja, né, quando vocês acham que a gente, do nosso lado aqui, começa a ver uma inflexão nessa dinâmica de crescimento de EBT barra lucro? São essas duas. Obrigado, pessoal. Obrigado pela pergunta, Gastim. Eu vou responder, acho que as duas, mais ou menos, de uma vez, e depois eu passo para o Salazar se ele quiser complementar. Bom, como todo plano estratégico, né, que foca em crescimento, a gente tem primeiro o investimento por si e depois de um certo tempo a gente começa a capturar um incremento de venda, né? Então, desde o início, a gente imaginou que o Q2 e o Q3 seriam trimestres de transição, e a gente começaria a capturar realmente o resultado a partir do último trimestre desse ano, e principalmente no ano que vem, que é um ano com um calendário esportivo bastante relevante. A gente quer chegar lá com a operação super ajustada e bem dimensionada, com todas as iniciativas já executadas para capturar a oportunidade do ano que vem.
Dito isso, a gente está bastante contente com o resultado das iniciativas que a gente vem executando até agora. De novo, o atacado acabou apresentando um crescimento antes do que a gente vinha sinalizando, e a gente segue confiante que vai acelerar a recuperação no segundo semestre. Então, a gente mantém essa expectativa de 2 trimestres de transição, mas confiantes também de que as iniciativas estão surtindo efeito, como a gente imaginava. Salazar, não sei se você quer complementar. Vamos para a Alguma coisa? próxima? Show. Obrigado, pessoal. Obrigado pela atenção. Valeu. A próxima pergunta vem de Felipe Reichert, do Goldman Sachs. Oi, pessoal. Obrigado por pegarem minha pergunta. Eu queria explorar um pouco mais a fundo a dinâmica de margem bruta na Fisia. Eu acho que o ponto do câmbio já está muito bem conhecido. Eu queria focar um pouco mais na competição maior no canal de atacado. Tem alguma categoria específica onde vocês estão vendo uma competição mais forte por parte de outros players no mercado? E qualquer detalhe que vocês puderem passar sobre categorias que estão outperformando ou underperformando lá na Fisia, acho que seria muito interessante. Obrigado. Oi, Felipe, obrigado pela pergunta. Bom, só para recapitular, para ver se eu peguei certo, se a gente está vendo uma dinâmica de competição maior numa determinada categoria. Fala a segunda parte de novo, por favor. A segunda parte era só para entender um pouco melhor, Gustavo, se tem alguma categoria dentro da Fisia que está performando melhor ou pior. Acho que seria interessante, tanto em termos de venda, mas também em termos de margem bruta, especialmente no canal de atacado. Boa. A gente está com um foco bastante grande agora nas categorias de corrida e futebol. E o que a gente tem visto é que as novas linhas estão mostrando uma atração encorajadora para frente, tá? A parte de lifestyle a gente continua líder, então eu acho que não tem nenhuma categoria especificamente que a gente tem visto uma competição mais acirrada. A gente, como a gente falou antes, a gente garantiu que nesse momento o ganho do incentivo fiscal subsidiasse a manutenção do preço, para a gente conseguir ser mais competitivo, para a gente conseguir manter a venda dos nossos canais diretos a full price, e a gente tem sido bem sucedido nisso, né? Eu acho que a, a indicação é a retomada do crescimento do canal de atacado já nesse trimestre, e a gente está bastante confiante que esse negócio vai se perpetuar nos próximos trimestre a partir principalmente do segundo semestre desse ano. Mas, voltando à sua pergunta, a gente não vê uma categoria em que eu pudesse destacar uma competição mais acirrada. Eu acho que só complementando aqui, o Felipe, o que a gente imaginava, quando a gente falou de uma competição mais acirrada, é que quando você tem o efeito do câmbio, nem todo mundo tem condição de ter a resposta que a gente deu, tá certo? Em termos de ser relativamente, vamos dizer assim, não sei se sofisticada é a palavra correta, mas ser rápido em implementação de incentivos fiscais, etc, etc. E a gente imaginava que talvez a gente pudesse ter um refresco, vamos dizer assim, de o câmbio impactar a competição e a gente eventualmente ter tido um maior acréscimo do preço, né? Um preço maior em função disso. E isso aí ainda não aconteceu, né? Então, por isso que a gente até comentou de uma maior competitividade, porque a gente até imaginou que alguma coisa a gente já começasse a ver da competição se mexendo e tendo que ajustar preço, e isso especificamente nesse segundo trimestre não aconteceu. E um outro ponto também que eu queria complementar a resposta do Gustavo é que eu acho que a partir agora, principalmente de maio, se eu não me engano, a gente começou a entrar com um produto para o atacado único e exclusivamente, que pode dar um boost, né, nas ordens, que é um equipamento de corrida com um preço mais competitivo, né, que a gente chama de P1, né? Então, a gente até o primeiro trimestre, metade do segundo trimestre, a gente mais ou menos ainda não tinha esse produto disponível, a gente passou a ter esse produto disponível,
e aí eu acho que isso daí também vai ajudar nessa recuperação do atacado para o terceiro e para o quarto trimestre, né? E como eu falei, nessa questão da competição, o câmbio afeta todo mundo. A gente conseguiu mitigar o efeito do câmbio com um planejamento tributário mais eficiente. Porém, a gente espera, ou acredita, ou torce para que exista também repasse de preço dos nossos competidores por causa do câmbio, que permitam a gente também aumentar um pouco o preço e aí parte do incentivo fiscal ficar para a companhia. Acho que é só complementando aqui a resposta do Gustavo. Excelente. Obrigado, Salazar. Obrigado, Gustavo. Muito claro. A próxima pergunta vem de Dani Eiger, da XP. Bom dia, pessoal. Obrigada por pegar minha pergunta. Eu tenho uma pergunta em relação aos investimentos que vocês fizeram, principalmente ali em Centauro, né? A gente viu bastante contratação, entendo que é muito essa questão da preparação para o ano que vem. Mas primeiro, em relação ao reforço de headcount na loja, só entender um pouquinho o contexto, assim, é porque para vocês separarem melhor os vendedores em categorias, enfim, em termos de especialidade, é porque viram algumas lojas que estavam com poucos funcionários, foi across the board, enfim, se puder dar algum tipo de cor no contexto desse investimento, acho que seria bacana. E o segundo é se vocês acham que ainda tem algum tipo de investimento a ser feito, tanto em Centauro quanto em física que a gente ainda não viu nesse trimestre. Obrigada. Obrigado pela pergunta. Deixa eu dar um passo atrás aqui. Quando a nossa loja, ela é quase como se fossem duas lojas dentro de uma loja, né? Então, quando você entra na loja, do seu lado direito, você vai ver um paredão de calçados e você tem um time de vendedores que é comissionado para vender esses produtos. E do lado esquerdo é o que a gente chama de autosserviço, né? Então, a gente dividiu o investimento da seguinte forma: a gente teve um reforço importante de vendedores nesse trimestre, só que esse investimento aqui é basicamente um custo variável, né? A gente fica acompanhando a venda média por vendedor para garantir que o ROI marginal ele é positivo. Então, a gente fez particularmente um investimento proporcionalmente maior nas lojas que a gente chama de baixa potência, e a gente viu um resultado muito bom. A gente entende que as lojas de menor potência, né? Então você acaba dimensionando seu quadro, é, olhando para a venda da área, né? Então a gente acreditava que as lojas de mais baixa potência estavam subdimensionados, que foi muito importante, né, ser conservador durante o período de desalavancagem, mas a gente percebeu fazendo um diagnóstico e olhando quase que para o desempenho individual de cada uma das lojas, que existia sim uma oportunidade para a gente aumentar o quadro de vendedores das lojas de alta potência, mas que existia também essa oportunidade nas de baixa potência, né? Então, esse aumento de quadro na parte de vendedores foi bastante assertiva e a gente analisa qual é a relação do custo sobre receita para garantir que a gente acerte a mão aqui, né? E do lado esquerdo da loja, da parte de autosserviço, a forma como a gente dimensionou esse investimento foi olhar os tempos e movimentos de cada um dos funcionários para ver qual percentual do tempo que os funcionários estavam dedicados ao atendimento do cliente. Como a gente comentou, a gente quer levar isso para um atendimento cada vez mais técnico e personalizado, né? A gente não vai migrar para uma venda one-on-one, mas a gente quer que os colaboradores da parte de autosserviço consigam dedicar mais tempo a servir os clientes. Então, a gente botou o alvo aqui num percentual de tempo dedicado ao atendimento de clientes e a gente reforçou o quadro de autosserviço também. E aqui a gente também está acompanhando o ganho de conversão. São várias variáveis que influenciam o resultado ao mesmo tempo, né? Mas foi assim que a gente distribuiu os investimentos na loja. E é importante ressaltar também que esse é um investimento que ele é altamente reversível, né? Que a gente vai fazendo um investimento e a gente vai acompanhando as métricas de acompanhamento para saber se a gente exagerou, se a gente não exagerou. Mas o que eu posso dizer é que a gente está bastante feliz com a assertividade dos investimentos que foram feitos até agora. E a segunda parte da sua pergunta diz respeito a se pode esperar um investimento maior para o segundo semestre, né?
tanto de Fisia quanto de Centauro. Um dos pilares que a gente começou foi, e que a gente ainda não viu muito impacto no resultado, foi a parte de benfeitorias e refits. A gente passou o segundo trimestre desse ano equipando a área, e a partir do segundo semestre a gente vai ver uma aceleração maior na realização de benfeitorias e refits, mas que a partir do ano que vem que a gente vai ver realmente uma quantidade de refits mais importante do que a gente viu nesse ano. Sazar, não sei se você tem alguma coisa a Não, acrescentar. é só complementar, o Dani, que essa parte de refits e reformas e benfeitorias é basicamente CapEx, tá? Então, a gente vai ver uma aceleração no CapEx no segundo trimestre, desculpa, no segundo semestre desse ano, tá? Esse daí é o investimento que vai para CapEx mesmo, diferentemente do investimento em loja e em pessoal, que esse daí vai para o OpEx, né? No OpEx, o investimento está feito, é a manutenção disso que a gente tem daqui para frente. Obviamente, sempre tem né, como é que se diz? Uma sintonia fina, um ajuste fino para fazer uma loja, outra loja e tal, uma regional, mas acredito que o grosso já foi feito. E a gente vai começar a ver agora esse trabalho aí que o Gustavo falou, que no primeiro semestre a gente reequipou a área de engenharia, e arquitetura, e a gente começa então a implementar essas benfeitorias, essas reformas com uma velocidade maior. Show. Super obrigada pelas respostas. A próxima pergunta vem de Vitor Fuziharo, do Santander. Vitor, pode prosseguir com sua pergunta. Oi, bom dia, pessoal. Obrigado por darem as perguntas. Aqui são duas. A primeira é sobre o novo planejamento estratégico, né? Então, eu queria entender um pouco sobre como vocês enxergam o impacto potencial dessas iniciativas no lado da venda. Então, se vocês têm algum target de produtividade na loja, ou quem sabe venda por metro quadrado, acho que seria interessante. E a segunda é em relação à Fisia, né? Principalmente na loja física, vocês tiveram um reajuste relevante de preços. Então, eu queria entender se é um ponto que a gente deve ter ainda para o segundo semestre ou foi uma questão um pouco mais pontual aqui do segundo TRI, por uma questão de sazonalidade ou algum outro fator. Obrigado. Vitor, obrigado pelas perguntas. Então, só repetir aqui para ter certeza que a gente está na mesma página. A segunda pergunta diz respeito a um eventual aumento de preço que a gente teve nos nossos canais diretos de Fisia, e se isso representava alguma realidade sazonal. E a primeira parte é se a gente tem alguma expectativa de crescimento de top line na Centauro, de venda por metro quadrado. É isso? Peguei. Isso, perfeito. Obrigado. Bom, então, começando com o Centauro, a gente tem sim a expectativa que esses investimentos que a gente está fazendo vão ter um impacto importante no top line, né? Mas, voltando aqui, reforçando que a gente acredita que Q2 e Q3 são trimestres de transição e que a gente vai começar a ver uma captura mais importante a partir do último trimestre desse ano, né? A Centauro já vem apresentando crescimentos consistentes, né? Então, eu acho que no primeiro semestre a gente cresceu double digits, né? Nos dois canais de forma consolidada. E a gente está bastante confiante que esses investimentos vão ser devidamente capturados a partir, principalmente, do Q4 desse ano, né? Em Fisia, os aumentos de preço que eventualmente houve foram aumentos pontuais, não foi uma estratégia de repasse de preço de forma massiva, como a gente fez em momentos anteriores, e a gente não vislumbra mudar a estratégia. A recuperação do canal de atacados é importante, e qualquer atuação em preço, né, são vasos comunicantes. Então, se você ajusta preço no seu canal direto, isso tem um impacto no atacado. Se você remarca esses preços no seu canal direto, você machuca o atacado. Então, do ponto de vista de precificação, a gente não vislumbra mudanças no plano estratégico. Obrigado.
A próxima pergunta vem de Isabela Lamas, da UBS. Oi, pessoal. Bom dia, obrigada aí pelo espaço aqui. Tem duas aqui do nosso lado. Acho que a primeira até é mais pontual, explorando aqueles efeitos não recorrentes que a gente viu no TRI. Vocês tiveram ali 31 milhões na reestruturação organizacional. A gente queria entender, se pudesse dar um pouco mais de detalhamento do que entra nesse montante dos 31 milhões, e se a gente pode esperar ainda algo nessa linha aí nos próximos TRIs, tá? E aí a segunda pergunta, ela vem explorando um pouco mais o que vocês responderam ali na pergunta anterior, sobre os refits e as benfeitorias da Centauro, né, que a gente pode esperar maiores investimentos disso vindo agora no segundo semestre. Como é que tá? O que vocês podem compartilhar também do planejamento disso? Quantas lojas que vocês enxergam essa necessidade de refit já agora nesse ano? Quantas ainda, se for o caso, né, para o ano que vem? E aí também pegando no gancho de como é que estão indo as aberturas e o planejamento das aberturas, aí não só de, se for o caso, para Centauro, mas especialmente ali para a Fisia, né, que vocês retomaram, tiveram uma abertura nesse TRI. Então, como é que está esse ponto ali da expansão e das melhorias de loja? É isso. Obrigada, pessoal. Oi. Bom, obrigado pela pergunta. Acho que a gente vai dividir aqui. Eu vou começar pela pergunta da reforma administrativa. Basicamente, a gente teve a saída de aproximadamente 6 executivos da companhia, né? A gente teve a troca do CEO, a gente teve a saída do GM da Fisia, a gente teve a saída de uma diretora de RH, a gente teve a saída de um diretor de logística, isso no primeiro nível, no segundo nível da companhia. Além disso, a gente teve outras mudanças, vamos chamar assim, menores dentro da companhia, e basicamente em função dos resultados passados, em função do trabalho realizado, a gente tratou, o conselho, né, decidiu fazer um pacote de saída para essas pessoas todas que participaram da construção da companhia até o momento. Além disso, especificamente, a gente não acredita que vai existir nenhum outro tipo de impacto para o futuro, porque inclusive o que a gente tomou o cuidado foi exatamente de, apesar de os pagamentos desses contratos todos que foram feitos dessas pessoas terem contratos que variam de 1 a 3 anos, e o caixa vai sair de 1 a 3 anos, dependendo de determinadas situações, a, a gente decidiu provisionar esses valores antecipadamente, exatamente para já refletir isso no resultado de uma vez só, sem ter que ficar nos próximos 3 anos, explicando todo mês essa questão. Então, é isso. Foram um número aí quase que de 10 a 12 pessoas que saíram. Obviamente que não é dividido por 10 ou por 12, tá certo? É importante falar isso, mas e é um período de 3 anos, que as pessoas vão de 1 a 3 anos, dependendo do cargo da pessoa e dependendo do tempo de casa da pessoa, que as pessoas fizeram esses pacotes de saída da companhia. Não sei se ficou claro, e passa a resposta aqui também para o Gustavo, a segunda parte. Boa, Salazar. Então, a segunda parte diz respeito à velocidade com a qual a gente vai fazer refits e benfeitorias e a respeito do plano de abertura de novas lojas, né? Então, como eu mencionei, só para explicar um pouco mais, quando a gente fala em benfeitorias, a gente fala em intervenções de fachada, de iluminação, de pista, de copa, é, coisas desse tipo que a gente não precisa interromper o funcionamento de uma loja. Aí, quando a gente fala em refits, a gente está falando em, né, uma remodelagem um pouco mais invasiva de uma loja. Então, a primeira coisa é importante mencionar que esses refits, eles não vão seguir os refits que a gente vinha fazendo até então, né? Que era pegar uma loja de geração antiga e transformar no que a gente apelidou de G5.
e que a gente fechava a loja por aproximadamente 90 dias, que a gente gastava em média aproximadamente R$ 4.000 por metro quadrado, né? Esses refits eles vão ser muito mais pontuais e personalizados para uma característica individual de cada uma dessas lojas. Então, a ideia é que a gente tem um custo por refit de loja bastante menor do que a gente vinha até agora. E esses refits, de novo, vão estar muito destinados para as nossas lojas de geração mais antiga. A gente começou esse ano com praticamente um pouco mais de 100 lojas ainda não transformadas no modelo G5, e a gente desenhou um plano para que a gente conseguisse fazer uma intervenção no nosso parque de lojas mais antigas como um todo, mas naturalmente esse plano vai se dar ao longo dos próximos 2 anos e meio, né? Para esse ano, a gente focou muito mais em equipar a área de engenharia e arquitetura, preparar a esteira para a gente acelerar realmente a partir do próximo ano, tá? As benfeitorias, elas é quase business as usual, né? A gente, durante esse período de desalavancagem, a verdade é que a gente reduziu bastante a quantidade de investimento nas benfeitorias, mas elas é praticamente um business as usual, né? Então, a gente vai, já a partir desse ano, investir um pouco mais pesadamente do que a gente investiu nos 2 anos anteriores em benfeitorias. E em relação à abertura de novas lojas, a gente planejou para esse ano ser, assim como a gente foi nos 2 anos anteriores, bastante mais conservador no plano de abertura de novas lojas. E a partir de 2026, a gente vê uma oportunidade bastante grande de ampliar nossa penetração das lojas NDIS, que nem eu falei, né? A gente não tem um número aqui, mas a gente tem uma ambição maior de aumentar essa penetração dessa loja, que tem um ROIC muito bom, e qualquer que seja a realidade de juros do ano que vem, sempre fará sentido a gente aumentar a penetração dessas lojas NDIS. Super claro. Obrigada aí, Gustavo Salazar. Bom dia para vocês. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Gustavo para que faça as considerações finais da companhia. Muito bem, pessoal. Eu queria mais uma vez agradecer a presença de todos vocês, o interesse pela companhia, reforçar que a gente está bastante animado com a entrada nesse novo ciclo de crescimento, e espero vocês no próximo call de resultados. Até mais. A videoconferência do Grupo SBF está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.